Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e hoje gostaria de compartilhar algo com você que venho aprendendo ao longo dos últimos meses sobre as fases de desenvolvimento da fé. Uma jornada de autoconhecimento que pode para sempre mudar sua perspectiva sobre a vida, quer você seja um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou de qualquer outra religião. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal. Se você ainda não fez, pode fazê-lo clicando no botãozinho de se inscrever e também não se esqueça de acionar o sininho ao lado dele para que você seja avisado sempre que eu publicar novos vídeos. No último vídeo, conversamos sobre uma das causas de uma crise de fé e sobre a importância de usar as ferramentas corretas para resolvê-la encontrando a verdade. Também mencionei que uma crise de fé não é o fim em si mesma, mas o início de um processo de crescimento e amadurecimento. O frade franciscano Richard Rohr chama esses eventos de um convite ou um chamado para encontrar algo além, para sair do habitual e do familiar, para entrar na segunda metade do seu desenvolvimento espiritual. Espero que esse vídeo possa ajudá-lo, se você estiver passando por uma crise de fé, a compreender que as dúvidas que começam a surgir nessa fase não estão vindo do diabo. Elas não são necessariamente más. Esse tipo de visão é usada por religiões de alta demanda ou controladoras, para evitar que o fiel continue investigando mais a fundo. Na verdade, essas dúvidas e perguntas podem ser o princípio de uma das jornadas mais difíceis de sua vida. Contudo, se você tiver bons mentores, paciência e realmente tiver fome e sede por conhecimento e não tiver medo dele, essa será também uma jornada de autodescoberta, despertar e conexão mais profunda com Deus e sua criação. Se você nunca passar por uma crise dessas, pelo menos espero que esse vídeo ajude a entender que aqueles que passam por ela não são necessariamente desviados, fracos, malignos, apóstatas ou pervertidos, nem são falidos espirituais, como alguns líderes religiosos tentam pintá-los. Vários estudiosos têm estudado esse desenvolvimento e o dividem em fases ou estágios. Richard Rohr, em seu livro Falling Upward, que traduzido significa caindo para cima, divide esse processo em dois estágios, a primeira metade da vida e a segunda metade da vida. Outros podem dividi-los em até uma dúzia de estágios. O teólogo James W. Fowler, em seu livro Estágios de Fé, a Psicologia do Desenvolvimento Humano e a Busca por Significado, divide esse processo em 6 estágios. Os primeiros 2 estágios descritos por Fowler se referem à infância. De forma ultra resumida, o estágio 1 se refere à idade pré-escolar. Nesse estágio, a criança não distingue claramente entre realidade e fantasia. No entanto, é nesse estágio que nossa noção mais básica de Deus é formada, normalmente baseada na crença de nossos pais e da sociedade ao nosso redor. Se você nasceu no Brasil, sua noção mais arraigada de Deus provavelmente é representada por um homem idoso, branco e de barba longa, vestindo algum tipo de roupão ou manto e sentado num trono em algum lugar no céu. Se você nasceu na Índia, Deus tem várias formas, e uma das principais é uma mulher de pele azul, de 4 braços, sentada com as pernas cruzadas. O estágio 2 normalmente começa quando estamos na escola. Começamos a fazer sentido do mundo, de forma mais lógica e racional, mas ainda aceitamos as histórias que nos são contadas pela nossa comunidade religiosa e nossos pais de forma muito literal. Acreditamos que a Terra foi criada há aproximadamente 6.000 anos atrás, acreditamos no dilúvio mundial e que a Arca de Noé, na verdade, comportou 13 milhões de animais, juntamente com a água e o alimento necessário para os suster, por aproximadamente 1 ano, e assim por diante. Hoje, abordarei o estágio 3. Esse estágio geralmente começa na adolescência. A essa altura da vida, temos diversos círculos sociais, os quais precisamos entender e com os quais precisamos interagir. Nesse estágio, adotamos um tipo de sistema de crenças mais abrangente. Contudo, geralmente temos dificuldade em enxergar fora da caixa e, na verdade, nem percebemos que estamos dentro de uma caixa de um sistema de crenças. Nesse estágio, a autoridade é normalmente colocada em líderes que representam nossa crença ou religião. Pessoas no estágio 3 são altamente etnocêntricas, ou seja, a sua tribo, seu partido político ou a igreja da qual participam é a única correta, verdadeira e escolhida, dentre de todas as outras. A igreja, seus líderes e suas tradições são a fonte maior ou mesmo única de respostas para todas as perguntas importantes da vida.
E se houver quaisquer perguntas para quais não se conheçam as respostas ainda, esses líderes são o canal autorizado, pelo qual tais respostas serão um dia reveladas. Para a maioria das pessoas, esse é o estágio final no desenvolvimento de sua fé, e o motivo para isso é simples. O estágio 3 é o estágio das certezas, da conformidade, do conforto de ter encontrado todas as respostas para as perguntas mais importantes da vida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui? Além disso, nesse estágio, nossa identidade depende de nossas crenças estarem corretas. Em outras palavras, as coisas em que acreditamos precisam estar corretas. Caso contrário, nossa própria existência e o sentido da nossa vida passam a ser ameaçados. O que acreditamos tem que ser verdadeiro, pois já investimos tanto emocionalmente que não suportaríamos descobrir a verdade, se ela fosse contrária ao que acreditamos. Questionamentos ou ataques a nossas crenças são tomados como se fossem ataques ou questionamentos à nossa própria identidade e à nossa integridade. O pastor e autor John Pauline disse o seguinte: se fomos ensinados uma perspectiva específica por um mestre ou mentor influente, talvez concluamos que esse caminho é a única maneira de pensar ou agir. Podemos sentir que todo mundo precisa fazer as coisas da maneira que nós fomos ensinados. Talvez estejamos até inclinados a punir os infratores, se estivermos em condições de assim o fazer. E o pior de tudo, não vemos a nossa própria rigidez. Vemos as coisas em termos de preto e branco, nós contra eles. Também sentimos que nossa posição ou visão é forte e única verdadeira, enquanto que as outras perspectivas são fracas e erradas. Este pensamento rígido, preto e branco, tudo ou nada, certo ou errado, influencia completamente nosso paradigma nesse estágio. Se adequar às verdades exclusivas é a única opção aceitável. A obediência estrita às regras é vista como necessária para manter as pessoas a salvo. Há uma tendência de se tornar legalista, em julgar os outros. Nossas vidas são governadas por deveres e obrigações, e nos sentimos frustrados com os membros da nossa religião que não veem a verdade do jeito que nós a vemos. Requerimentos precisos sobre como guardar o dia do Senhor, como pagar um dízimo integral, o que se deve comer ou beber, como se vestir, entre outras regras, são consideradas muito mais do que conselhos, mas sim requisitos para a nossa salvação. E mecanismos para punir os infratores são prontamente estabelecidos. A identidade como parte do grupo é mais importante que o conceito de independência pessoal como indivíduo. Se alguém apontar contradições na nossa doutrina religiosa, ao invés de tranquilamente considerar os dois lados da história, imediatamente rejeitamos o argumento e provavelmente rotularemos essa pessoa como má, iníqua ou apóstata. Se um fiel no estágio 3 descobre discrepâncias na doutrina e na história de sua igreja, ele não é capaz de processá-las logicamente, por causa da dificuldade em enfrentar as consequências que uma resposta que possa levá-lo a se afastar do grupo. Pessoas no estágio 3 não conseguem perceber tais discrepâncias ou as ignoram completamente, pois elas não são individualizadas o suficiente para encarar a vida sem o apoio da autoridade religiosa ou do grupo. Segundo James Fowler, o sistema de crenças nos quais nos baseamos nesse estágio é um sistema tácito, o que significa que esse sistema de crenças permanece sem ser examinado ou questionado. Sentimos fortemente sobre nossos valores e a certeza que temos sobre Deus e outros aspectos profundos de nossa existência, mas nunca questionamos nenhum aspecto dessa crença. Não sabemos explicar como chegamos a acreditar naquilo em que acreditamos. Apenas temos um testemunho e sentimos que nossas crenças são verdadeiras e sabemos com toda certeza que qualquer coisa contra o que acreditamos é errada. A pessoa no estágio 3 tem valores e normas. Ela fala sobre eles, ela os defende e sente um profundo investimento emocional neles, mas normalmente nunca se permitiu analisar o sistema, nem refletiu sobre ele, sua origem, seus motivos ou as suas consequências. Um exemplo simples dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é que a grande maioria dos membros fiéis acredita no selamento no templo e no casamento eterno. A maioria sabe que um homem pode se selar ou se casar no templo com mais de uma mulher, para a eternidade, caso ele venha a enviuvar. Mas pergunte às mulheres da igreja se elas acreditam que haverá poligamia no reino celestial. E você verá pontos de interrogação no rosto delas.
Nunca pensei nisso. James Fowler ensina que a visão de valores pessoais no estágio 3 não são o resultado de um processo introspectivo individual. Ao invés disso, a pessoa tem por objetivo se tornar um com o grupo. Fowler chama o estágio 3 de sintético convencional, porque os valores não se originam no indivíduo, através de ponderação e meditação na busca de uma identidade pessoal, mas são uma adoção passiva dos valores do grupo. Nesse estágio, ao fazer qualquer reflexão sobre as regras ou doutrinas da religião, o fiel não está buscando sua identidade individual, ou tentando examinar os valores que está sendo ensinado para saber se eles estão corretos ou são verdadeiros. Ao contrário, o foco principal é fazer parte do grupo, se solidarizar com suas crenças e valores, internalizá-las o mais rápido e profundamente possível. A autora Margaret Placentra Johnston disse que a pessoa nesse estágio de desenvolvimento se sente sempre sob o risco de cair no caos, se não forem as regras impostas pela autoridade externa, e não se acha digna ou apta para exercer sua autoridade de consciência pessoal. O fiel deve submeter-se à autoridade de um oráculo, na maioria das vezes provida por sua instituição religiosa, conforme sua interpretação literal das Escrituras. A palavra das autoridades religiosas e as práticas da Igreja devem ser seguidas em um sentido literal, porque essas pessoas gostam e precisam das regras e da estrutura. Por não questionarem a autoridade de forma crítica e objetiva, podem ser facilmente guiadas ou desviadas por seus líderes. Sejam líderes políticos ou espirituais. Segurança e certezas, regras, respostas imutáveis e autoridade dos líderes do seu próprio grupo são características às quais as pessoas nesse estágio de desenvolvimento espiritual se apegam firmemente. Elas são facilmente ameaçadas pela mudança e por aqueles que não concordam com suas crenças. Igrejas têm seu maior sucesso quando eficazmente conseguem manter os fiéis nesse estágio de fé. Afinal, é muito mais fácil comandar pessoas que confiam plenamente nas autoridades dentro da instituição religiosa, são obedientes à letra da lei, querem que os outros sejam obedientes também e querem se encaixar na tribo e estão dispostos a obedecer sem questionar e valorizam conformidade à tribo, acima de tudo. Esse é o estágio mais fácil para se ter uma igreja de sucesso, e é por isso que a maioria delas se encontra nesse estágio. À medida que entramos nos estágios seguintes, onde se começa a dar mais independência e liberdade às pessoas, você as encoraja a ter seus próprios pensamentos e lhes permite discordar ou até mesmo criticar a instituição e suas ações que sejam percebidas como prejudiciais ou danosas, as pessoas se tornam menos dependentes da igreja como fonte de autoridade, fazem melhor uso de seu livre-arbítrio e abraçam a divina singularidade de cada indivíduo. Assim como ensinou o elder Ronald E. Pullman no seu discurso original na Conferência Geral de 1984, antes de ter sido censurado e pedido que modificasse seu discurso liberal. Richard Rohr chama esse estágio de desenvolvimento de primeira metade da vida. Mas ele não se refere a metades no sentido cronológico, mas sim no sentido de maturidade espiritual. A maioria dos estudiosos concorda que um amadurecimento para a segunda metade de nossa vida espiritual não é alcançada por todos. Afinal, é muito mais confortável viver o resto da vida nas certezas, na aceitação da tribo, que a primeira metade ou estágios 1, 2 e 3 nos dão. Para alguém sair desse conforto, algo precisa acontecer. Precisamos, de certa forma, cair, para só então continuarmos a subir. Para alguns, essa queda será uma transgressão. Para outros, será a perda de alguém amado. Outros terão que se desiludir com sua religião ao aprender sobre sua verdadeira história. Uma doença, uma tragédia pessoal. Em algum momento, a vida trará um desafio para o qual o sistema de crenças desenvolvido na primeira metade, ou nos estágios 1, 2 e 3 da vida, não nos darão uma resposta satisfatória. Talvez você tenha passado anos com o sentimento de que sua religião não lhe dava nutrição espiritual da qual você precisava, e tenha sentido que há algo mais, algo maior para você descobrir e aprender. E é aí que vem a crise de fé, quando o chão desaba debaixo dos seus pés, e você, em um sentido muito literal, se vê caindo no abismo do desconhecido. Alguns chamam essa etapa de Dark Night of the Soul, que traduzido significa a noite tenebrosa da alma. Ao dar as boas-vindas a essa nova fase, Richard Rohr diz o seguinte: prepare-se para receber novas liberdades,
e encontrar permissões perigosas, para encontrar a esperança que vem do nada, felicidade de onde menos se espera, para tropeçar em algumas pedras ao longo do caminho, para encontrar perdão radical e uma renovada e urgente responsabilidade para com você mesmo e com o mundo que sofre ao seu redor. Se você realmente embarcar na jornada à segunda metade de seu desenvolvimento espiritual, espero que as regras e rituais, seus sucessos religiosos e sua tribo tenham lhe ajudado a construir um recipiente forte, sua identidade, sua integridade e seus limites morais, pois na segunda metade da vida, ou nos estágios que descreverei mais adiante, é que você será capaz de colocar o verdadeiro conteúdo para o qual esse recipiente foi criado, desenvolvido e reforçado. Contudo, você terá que mudar seus paradigmas, pois como ensinou Jesus Cristo, o novo vinho que você receberá não pode ser colocado nos odres velhos. Talvez você esteja pensando que graduar dessa primeira metade da vida significa somente se livrar da religião ou da igreja em que você se encontra, se revoltar contra ela, jogar todas as regras fora, fazer tudo o contrário do que ela ensina, se sentir superior e mais inteligente do que os bobos que acreditam em tudo que a igreja deles ensina. Se esse é seu sentimento predominante, você não está pronto ainda para a segunda metade da vida. Se você ainda está preso no círculo de certezas absolutas, no mundo do preto ou branco, do tudo ou nada, do certo ou errado, das verdades absolutas, do nós e deles, você ainda não entendeu o propósito dessa queda, dessa crise de fé. Metaforicamente falando, é como se você não tivesse entendido que Papai Noel não existe. Você só tem certeza agora que ele mora no Polo Sul e não no Polo Norte, e ainda critica e ridiculariza aqueles que acreditam que ele mora no Polo Norte. Se metaforicamente falando, você ainda está com raiva de seus pais por terem mentido para você sobre a existência do velhinho de barba branca e não se sente grato pelos presentes que ele lhes trouxe ou pelas lições que ele lhes ensinou, você ainda não está pronto para seguir adiante. Se você acredita que a crença literal nos mitos aprendidos na primeira metade da vida é essencial para que aprendamos as lições que eles têm a ensinar, você também não está pronto para seguir adiante. Parafraseando Richard Rohr, se você não consegue incluir e integrar a sabedoria adquirida nos primeiros estágios ou na primeira metade do desenvolvimento espiritual, eu duvido que você realmente tenha passado para a segunda metade. Se você se sente confortável e feliz vivendo no estágio 3 de desenvolvimento espiritual, eu sugiro que você não assista mais os meus vídeos. Tome a pílula azul e volte para a rotina de antes. Mas entenda que para algumas pessoas essa não é uma opção. Elas precisam tomar a pílula vermelha e descobrir algo mais profundo, que lhes preencha um vazio que elas não conseguem explicar o que é. Se você decidir seguir adiante com tudo, entenda que sua visão sobre a Matrix nunca mais será a mesma. E você encontrará felicidade, significado, luz e entendimento, e amor sem medida, sem limites, incondicional. Mas para chegar lá, é preciso pagar o preço. Como James A. Garfield disse, a verdade te libertará, mas antes, meu amigo, te fará sofrer como um miserável. Estou animado para embarcar nessa jornada com vocês e ver o que tem lá no fundo da toca do coelho. Nos próximos vídeos falarei sobre a transição para o que Richard Rohr chama de a segunda metade da vida, ou segundo James Fowler, os estágios 4, 5 e 6 de desenvolvimento de fé. Se você quiser ler esses dois livros fantásticos, os links estão na descrição do vídeo mais abaixo. Enquanto isso, meus amigos, gostaria de incentivá-los a curtir o vídeo, compartilhar-o com seus amigos, aqueles que você acha que podem se beneficiar com eles. Se inscreva no canal também e deixe seu comentário. Um forte abraço e até a próxima. Sem censura, mas com respeito.